virtuosos, este é o programa Virtuosa. Pinta assim, estamos a invadir o seu ecrã para lhe levar coisas que vão edificar-nos como famílias e principalmente como mulheres, apesar de que o programa não é apenas para mulheres. E como infelizmente às vezes as coisas não cooperam, e hoje também com um dia meio chuvoso, acreditamos que tecnicamente isso afetou, entramos com um ligeiro atraso, pedimos as nossas sinceras desculpas, mas vai valer a pena essa espera. O tema de hoje é muito sugestivo e não só, e com convidados muito especiais. Para começar, saudar a quem mesmo? Os visitantes. Os visitantes. Bom, a bom dia já respondeu, mas eu queria aquele bom dia, exatamente para nos levantar a moral. Mãe, bom dia. Amém. Ebenezer, povo de Deus, mulheres virtuosas dos 4 cantos do planeta e não só, os virtuosos também que acompanham. E hoje estão convidados a participar a mais um programa da Virtuosa, como disse a avó Susana, quinta sim, nós invadimos a sua casa. E hoje com um tema super sugestivo e com muita surpresa para este programa. Eu ia dizer, corre, chama o seu vizinho, chama os jovens que estiverem aí à volta, chama para poderem assistir a este programa. E para isso eu vou desejar a cada um de vós e a cada uma das virtuosas que nos assistem, pequenos e grandes, jovens e adolescentes, um grande bom dia e seja bem-vindo a mais um programa Virtuosa. Já perceberam? Bom dia! Eu adoro esse bom dia, porque independentemente da hora, é sempre bom dia. Mana Nina, bom dia! Bom dia, avó Susana, bom dia, virtuosas aqui no estúdio, convidados, sintam-se cumprimentados na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí sentadinho, leva a tua agenda, a tua Bíblia, porque o tema hoje, ai meu Deus, é muito bom. Que a graça de Deus seja consigo. Não esqueça de partilhar, partilhe para muitos e muitos jovens, primos, irmãos, sobrinhos, partilhe, porque o programa hoje promete. Que Deus te abençoe a todos nós. Mãe, o programa hoje vai pipocar, como dizem os jovens. Pipoquem. Pipoquem. Portanto, recordar ao nosso vasto auditório, que já havíamos anunciado, lógico, nas nossas redes sociais, que o tema de hoje é jovens que inspiram jovens. É mesmo por isso que vou convidar o primeiro jovem convidado. Hoje vou quebrar aquela regra de etiqueta de damas em primeiro lugar. Hoje somos todos iguais, está bem? Me perdoe, não é por falta de educação, mas é pela maneira como estamos aqui arrumados que penso, começando lá do fundo, vai ser a ordem. Ebenezer Mano Moisés, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade de cá estar, de participar desse programa que acredito que vai ser uma grande bênção e vai trazer um grande impacto na vida dos jovens. É um tema muito profundo e acredito que vamos trazer coisas do coração de Deus que vai mudar a vida de cada pessoa que estará a nos assistir. Gostei. De coração de Deus que vai mudar a vida de quem nos está a assistir. Aliás, essa é mesmo a intenção. Ao lado do Mano Moisés temos também uma cara novinha. Mana Deise, bom dia e Ebenezer. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Assim como Moisés disse, é uma honra poder estar aqui e acredito que o programa verdadeiramente vai inspirar outros jovens. Obrigada. Sim, poucas palavras. Vamos ver daqui a nada se vais continuar assim, Deise. Como hoje é um dia especial, jovens que inspiram jovens. Mana Rocina, Ebenezer. Ebenezer, a todos que nos acompanham de lá de casa. Sim, como as virtuosas já disseram, será um programa muito promissor. Então, convidamos a todos, fiquem atentos e que anotem tudo que vai ser estudado ou aprendido neste lugar. Convido a todos para se conectarem, também a partilharem o programa, porque vai ser um programa muito produtivo para todos nós que somos jovens cristãos. Amém. Obrigada. E a terminar a nossa lista de convidados, tenho um jovem, Ebenezer Sean. Ebenezer, caríssimas virtuosas, Ebenezer virtuoso, é um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Espero ser produtivo e útil nessa nossa reunião. Obrigado.
Espero ser produtivo e útil. Sim, palavras bem selecionadas. Né? Hoje a vossa Susana vai ficar engasgada aqui. E como sabem que nós estamos na Igreja Ministério Divina Esperança, programa Virtuosa da Ebenezer TV, esta igreja que tem um mentor que se chama Apóstolo Lourenço Luís Fole, que serve a 71 nações, nem todos são falantes da língua portuguesa. Não só estamos na Ebenezer TV via satélite, na Free2Air, como também estamos nos nossos canais digitais, na TMT, canal 36, e no Facebook, YouTube, Lourenço Fole Ministries e Lourenço Fole Ministries Livestream. Por isso mesmo, muita gente não falante do português também está em sintonia conosco. Ebenezer! You are all very welcome to today's broadcast of the program, The Virtuous. Ebenezer, to those of you who watch us on free-to-air and also on the TMT Decoder Channel 36. Ebenezer, to those who watch us through our social media platforms at Lourenço Fole Ministries on YouTube and on Facebook. Brethren, today's title of our conversation is Young People Who Inspire Other Young People. Stay tuned. Muito obrigada. Falar muitas línguas ou servir a 71 nações não é brincadeira, não. Nem todos falam só português ou inglês. O que nos vale é que, no espírito, nós todos falamos a mesma língua, né? Amém. Ebenezer, Manatina. Merci beaucoup, Ebenezer. Et soyez bienvenue dans cette émission La Vertueuse dont aujourd'hui nous vous présentons la thématique suivante. Je m'inspire d'autres jeunes. Nous sommes ici accompagnés de merveilleuses invités spéciales et aussi notre présentatrice, sœur Susana Rita. Donc, nous sommes là dans la chaîne numéro 36 du fournisseur TMT et bien sûr que nous sommes dans les réseaux sociaux Lourenço Fole Ministries. Soyez connectés parce que nous avons beaucoup de choses à partager avec vous et nous attendons aussi que vous puissiez partager de votre idées et tout ce que vous savez dans ce thème avec nous. Merci. Muito obrigada. Bom, o tema já foi lançado, como bem disse, jovens que inspiram outros jovens. Nós sabemos que estamos numa sociedade muito crítica, uma sociedade, digamos, muito tóxica. E em famílias que às vezes também são tóxicas. Muitas situações que acontecem com os nossos jovens começam em casa. Mal entendidos, pressionados e fora de casa, julgados. Será que nós, como famílias, estamos preparados para ter jovens bem focados na vida, principalmente em Cristo? Não só, também bem-sucedidos como cidadãos? Aqui vão ser levantadas várias questões. Trouxemos, como viram na apresentação, vários jovens, cada um com a sua experiência de vida. É a partir destas experiências que nós vamos procurar, que não sejam consensos, mas conselhos, que sejam testemunhos, para que você aí em casa comece a pensar que também tem valor, que também pode mudar a sua vida e, logicamente, que é um filho querido de Deus. Afinal, todos somos nós, como é que se diz? Os meninos dos olhos. Como é que é? É isso, né? Agora, por que você está-se a pôr de lado? Então, viemos aqui exatamente para pôr o dedo na ferida, no bom sentido, para nos instruirmos, para nos educarmos e para mudarmos o foco das nossas vidas. Mãe Tiana, por uma questão de respeito e reverência, pontapé de saída para introduzir aos manos de uma forma mais, se calhar, espiritual, porque alguém dizia numa das mensagens, de que forma espiritualmente encararmos esta situação de jovens que inspiram outros jovens. A avó falou muito bem que hoje encontramos jovens que eles criticam, também encontramos jovens que vivem várias dificuldades, mas ao mesmo tempo, nesta velocidade do que o mundo tem, que o mundo está, porque não é uma coisa que é só para os jovens de Moçambique, mas também para os jovens em todo o mundo. Os desafios estão ali, as situações estão ali. É certo que a avó Susana falou muito bem que há muita coisa que tem que partir de casa. E será que estes pais estão preparados ou não? Isto já, a avó, é uma pergunta
que cada um tem que dar uma resposta imediata, porque se eles se tornam pais, eles já, aliás, antes de se tornarem pais, já têm que estar num preparo e andando de acordo com a situação na sociedade, porque a sociedade está numa velocidade e estas crianças estão expostas, os jovens estão expostos e estes jovens, eles têm uma expectativa e às vezes, muitas das vezes, esta expectativa é frustrada, mas ela não é só frustrada no exterior, mas principalmente no interior. E é no interior onde o jovem já sai para um mundo frustrado e encontra um mundo agressivo e ele acaba não sabendo como encarar estas coisas. Porque nós, como pais, temos que ensinar. Nós temos que, através da palavra, falar da palavra, mas também aconselhar. E não só ensinar os nossos filhos os desafios da vida. Ensinar os nossos filhos que, assim como nós vivemos em casa, ela lá fora pode não conseguir ou pode não ver tal e qual. Mas também nós temos que ensinar valores a estes jovens, que é para eles, quando forem para o mundo, eles já estão minimamente preparados, eles já sabem mais ou menos o que vão encontrar. E estes jovens, eu tenho a certeza que eles podem decidir: eu venho de um lado, estou num lado, mas para onde eu vou, eu tenho que estar melhor. E então o jovem tem que ter foco, o jovem tem que ter alvos, o jovem tem que ter uma estrutura capaz de desenhar e sonhar. E muitas das vezes, a avó Susana, nós encontramos jovens que eles não sonham. Eles têm uma expectativa, mas não sonham. O que é que eu digo sonho? Porque um jovem que sonha, um jovem que tem alvos, ele vai a correr atrás dos alvos, sabendo que há desafios, porque já fora ensinado em casa que quando há desafios, ele tem que se manter. Não é para desistir, não é para desmoronar, mas é para ir. Porque as dificuldades existem, avó. As dificuldades estão ali no mundo. E nesta situação em que nós vivemos, nesta nossa sociedade, mas nós também encontramos jovens que têm coragem. E jovens que dizem: não, eu não vou me deixar levar com a onda do mundo. Porque eu sou diferente. Porque eu sou aquele que Deus diz que eu sou diferente. Mãe, mais uma conclusão. Jovens, preparem-se, estão a ver nas cotas aqui, não brincam com o assunto. Mananina, antes de passar, é jovem também, antes de passar a palavra para os mais jovens, por favor. Amém, muito obrigada, avó Susana. Então, o que eu ia dizer? Inicialmente, dizer o seguinte: para o jovem poder se manter, avó Susana, nessa sociedade tóxica, como esteve a dizer inicialmente, deve manter a postura. O jovem tem que conhecer a sua identidade e manter a sua postura para poder proteger o que carrega. Então, se você carrega algo dentro de si ou tem um objetivo e quer alcançar um resultado, você tem que proteger isso. Porque nós estamos no mundo, ou como dizia Jesus, nós somos enviados como ovelhas onde há lobos. E não, nós devemos saber viver naquele mundo. Por isso que ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Jesus não está a dizer que vai ser fácil. Então, ele nos deu força para poder lutar. Nós não devemos esperar que Jesus faça as coisas por nós. Porque quando ele nos dá a identidade dele, ele já sabe que nós vamos conseguir vencer. Então nós devemos fazer valer a identidade que carregamos e lutar nesse mundo perverso, nesse mundo difícil, nesse mundo de críticas, nesse mundo de julgamento. E essas coisas que acontecem porque nós somos diferentes do mundo. É o que eu sempre digo. As pessoas tendem a criticar aquilo que não conhecem, o que não estão habituados. Eles sempre tendem a criticar. Por isso que o mundo sempre vai criticar uma pessoa diferente. E nesse caso, eu cristão, é uma pessoa que decide viver algo diferente da outra pessoa. Porque eles querem que você vá à bebedeira, querem que você vá à discoteca, querem que você case como casado, querem que você fique naquele mundo de fofoca. Então, por você querer fazer a diferença,
ataques, meus irmãos, nós vamos sempre correr. Então, nós devemos saber proteger a identidade que carregamos e proteger os nossos sonhos, como esteve a dizer a mãe Tiana, e o objetivo que nós queremos alcançar. Só assim, a avó Susana, é que nós iremos vencer e alcançar o alvo. Amém. Realmente foi uma belíssima introdução. Acho que os nossos jovens convidados já perceberam que isto não se trata de uma entrevista, mas sim uma conversa. Então, com base nestas introduções que foram aqui dadas, certamente cada um se revê e já fez o plano. Bom, depois daquilo que foi dito, realmente, se eu disser isto, aqueles jovens vão acordar. A ideia é mesmo esta. Sinceramente, tens dois jovens homens e duas jovens, né? Então, quem quer ser o primeiro jovem a dar o ar da sua graça? De que forma acha que a sua história de vida é inspiradora para os outros jovens? Esta é a pergunta para todos vocês. Érica, Rosina, Sean, Moisés, eu estou aqui. Amém. Daisy. A Daisy, desculpa. Já agora, Daisy. Amém. Amém. Acredito que a minha história seja inspiradora para os outros jovens. Primeiro, por ser uma jovem cristã. A minha inspiração e referência é Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença porque molda a minha vida, ou a minha vida tem como modelo Cristo. Então, a minha vida torna-se praticamente um viver aquilo que Jesus ensina. Então, eu converti-me aos 13 anos. E, por incrível, na minha casa, ninguém tinha o hábito de ir à igreja. Então, fui a pioneira, decidi. Minha mãe me convidou, então fui à igreja. Gostei do ambiente e decidi que eu queria viver uma vida agradável aos olhos de Deus, mediante aquilo que aprendi. A partir disso, eu tomei a decisão de viver a vida de Deus, aplicando os princípios da palavra. Através disso, em todas as áreas da minha vida, busquei aplicar os princípios de Deus. Hoje tenho 25 anos, então acredito que a minha trajetória é inspiradora, porque durante esse processo eu procurei aplicar os princípios da palavra de Deus em diversas vertentes que nós, como jovens, ultrapassamos. Desde o se guardar, desde buscar. A mãe Tiana falou sobre nós buscarmos os nossos sonhos, desde buscar os meus sonhos sem negociar os meus valores por causa da palavra de Deus, desde buscar me conservar, me guardar, me santificar até o casamento, desde buscar ser uma referência. Porque como jovens cristãos, não significa que nós estamos centrados apenas em estar na igreja, mas em ser a luz do mundo. E como é que nós podemos ser a luz do mundo? Sendo um exemplo, sendo uma referência, sendo excelente em tudo aquilo que nós fazemos. Então, eu acredito que a minha história é inspiradora, porque é uma história de uma menina que se guardou desde cedo e até hoje está a se santificar, guardando-se, esperando em Deus e tendo todas as áreas da sua vida baseadas na palavra de Deus. Muito obrigada. Isto merecia uma salva de palmas. Não negocio os meus valores. Seria bom que todos os jovens de ambos os sexos percebessem bem essa mensagem e interiorizassem. Não negociar é não dar, é não ceder. Exato. Amém. Bom, resumindo, mas penso que ao longo desta conversa, a Daisy mesmo há de falar de muitos aspectos que, logicamente, alguns jovens vão despertar para a vida positiva. Mano Moisés, estás aí pertinho, já agora? Estou aqui mesmo, bem pertinho. Posso dar continuidade, né? Que a Deus estava a falar, segundo o tema que foi proposto. Como é que a minha história pode ser um exemplo para os jovens, né? Primeiro, dizer que a minha vida pode ser um exemplo para os jovens, porque é uma vida que tem sido moldada por desafios, por fé e por propósito. Eu me converti aos 14 anos, ainda na minha adolescência, e por conta disso passei por alguns desafios, porque era uma época em que
na juventude, na adolescência, queria experimentar muita coisa, e não só. As pessoas da minha idade também queriam experimentar muita coisa, então praticamente era ir na onda deles, ir, né, deixa a vida me levar. Mas depois eu aceitei a Cristo e comecei a adotar certos tipos de princípios, procedimentos, caráteres, condutas, mediante a palavra de Deus. Aceitei a Cristo e comecei a andar segundo a palavra de Deus. Mas nesse todo o procedimento, eu fui tendo desafios, fui tendo obstáculos, que esses desafios, esses obstáculos queriam fazer retroceder. Mas mesmo assim, eu decidi prosseguir e viver segundo a palavra de Deus. Tem algo que me chama muita atenção na Bíblia, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Babilônia, o rei mudou o nome deles. Eles mudaram de nome, mas eles não mudaram de essência e nem mudaram de propósito. Embora eu estivesse num mundo em que as pessoas estavam em contramão e a proceder de uma forma diferente da palavra de Deus, eu não mudei da essência daquilo que eu era. Amém. Mãe, hoje há tal coisa, Sim. não negociar valores. Eu sou Moisés, vou continuar a ser Moisés. Sim. Depoimentos inspiradores. Muito Não te inspiradores. cortei, Moisés, temos Ok. muito. Ai, meu Deus do céu. Queres prosseguir ou passar a bola para a... Só para deixar um trechinho só. Amém. Sim, sim, eu dizia que quando eu entrei, por exemplo, para o ensino médio, fazia ensino médio, contabilidade e autoria, muitos de lá me achavam estranho. Por quê? Porque eu era o único cristão na turma. Era a única pessoa que professava fé. Logo, todas as coisas que os meus colegas faziam, que era contrário à palavra de Deus, eu me abstia de fazer e permanecia firme, focado e determinado em viver os princípios de Deus. Chegou um tempo em que, por causa da minha determinação, do meu foco em viver a vontade de Deus, alguns dos meus colegas começaram a converter-se por causa disso. Então, a minha persistência, a minha determinação levou com que os outros conhecessem a Cristo. E essa, para mim, é uma história inspiradora. Por quê? Porque o meu fogo não perdeu a essência, mantive a essência, e muitos outros creram por meu intermédio. Mãe, sim. Quer dizer, ainda vamos, para não começar a chorar. Hoje vai ser da alegria. Aquilo porque não, que ainda dizíamos, há que esperança. apesar de todas as coisas, o mais importante é o que ele está aqui a explicar. Ele teve uma aquisição de identidade e não mudou meio às circunstâncias. Dizia a Deise, não negociar valores. E é isso que diz a Bíblia: através dos teus exemplos, através da sua conduta, irás converter o que estiver ao seu redor. Que isso é lindo. Moisés, mãe. Agora, Ana. Rocina. Bom, para quem não conhece a Rocina, hoje está de castigo aqui. Ela costuma massacrar-nos nos outros dias. Porque ela é uma câmara woman. E hoje está aqui feita, digamos, painelista. Hoje está sentindo a pele, que afinal é assim. Agora vamos lá ver de que forma tu inspiras. Se tu estás aqui, é porque nós conhecemos um bocado a tua história, é uma história inspiradora, mas contada em primeira mão faz toda a diferença. Quem é a Rocina? Bom, a Rocina é uma jovem, sim, que inspira a muitos jovens, os jovens também, e acima de tudo me inspira a mim também. Diferente, se calhar, da história dos dois irmãos que falaram agora há pouco, eu não cresci numa família cristã. Só quem entrou na vida do mundo cristão um bocadinho, não tarde, mas diferente do que eles falaram, não muito cedo. Eu converti-me com mais ou menos 17 anos ou 18 anos, se não me engano. Então, a minha vida antes dessa idade era muito conturbada, cheia de confusão. Se calhar fui aquela jovem que teve dificuldades de ter identidade como pessoa. Aquilo que chamam muitas das vezes de crise de identidade na adolescência. Então, talvez eu serei quem vai chamar a atenção àqueles jovens que dizem: pronto, eu não sei o que fazer, já fiz muita coisa errada, não sei por onde começar, não nasci, pronto, não consegui me guardar como deveria, não consegui evitar alguns males que hoje possam ter perigado o meu crescimento como adulto. Então, eu estou aqui para provar de que sim, é possível, depois de tantas coisas erradas terem sido feitas, Jesus olhar para nós e ainda ver valor em nós. Amém. Então, sim, minha vida é uma vida de inspiração. Se puder contar tudo que eu sei, que passei sobre mim, acredito que sim, poderia alcançar muitas almas, muitos jovens que acham que estão perdidos, mas que ainda há esperança, porque enquanto houver vida, há esperança. Interessante.
dizer apenas, a palavra renascer vem do nascer de novo. Nascer de novo. Quer dizer que, eu pelo menos digo, também renasci. Quer dizer que não nasci perfeita? Não sou perfeita. E Deus abriu uma mão e é esta a vossa Susana que está à vossa frente hoje. Quer dizer que você que está em casa, que acha que já nada existe, ninguém gosta, eu sou uma perdida, sou isto, há sim esperança. Há uma esperança. Há sim esperança. É uma questão de você tomar a decisão. Mano Sean, Ricardo Sean, desculpa. Uau. Eu já estou inspirado com os testemunhos que eu vi. Graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer com minha mãe a me puxar a orelha para ir para a vigília e para ir para a igreja. Embora isso, eu ia para a igreja para agradar a ela. Não ia para a igreja porque queria conhecer a Deus, porque queria viver o que é o cristianismo. Eu cresci a ir para a igreja para agradar quem estava ao meu redor. Com isso, estava na igreja, mas não era cristão. Ouvia a palavra, mas não obedecia. E nem me preocupava em obedecer. Até que tive uma experiência pessoal que me transformou. Foi uma experiência muito, muito forte que tive por causa de gostar de experimentar coisas por aí em diante. E essa experiência me fez sentar e perguntar-me onde é que vou, para onde minha vida vai. Se eu continuar nesse caminho, certamente não serei um exemplo. Seria uma vergonha para os meus pais. Então aquilo eu acho que até foi Deus que mandou aquela mensagem, aquela repreensão. E desde lá até cá sou um Sean focado, sou um Sean que já recebeu. Lembro que fui para uma festa e me convidaram para beber. Deram-me um copo, pela primeira vez eu neguei da segunda, e da terceira vez levei o copo e despejei a bebida. Ficaram muito ofendidos, quase me mandavam embora da festa, mas funcionou. Não me ofereceram mais nenhuma bebida. Portanto, temos aqui 4 jovens, cada um com a sua história, mas já percebemos, histórias que inspiram outros jovens. Tem a história do choro, que é aquilo que a gente vive todos os dias. E se a pessoa realmente tem a crise de identidade, como a Rocina dizia, acaba não sabendo, bebo ou não bebo? Não. Ninguém me está a ver, não é? Deixa-me beber agora, depois... Tanto, mas, Ana Nena, fala aí. Avó, são histórias muito, muito inspiradoras. Porque eu acredito que esteja em casa um jovem que está dizendo, será que há esperança para mim? Será que eu consigo vencer essas lutas, as crises? Você vai conseguir. Estão aqui jovens, não são, como é que se diz, extraterrestres, como dizem muitos. Não é possível. Você vive como Madre Teresa, é o que dizem muitos. Você é uma freira. Não, é possível ter identidade de Cristo e superar, sim, aquilo que são as adversidades da vida. É possível, sim, alcançar os seus sonhos se guardando. É possível, sim, alcançar os seus objetivos com a essência de Cristo. É possível. Gostei de uma coisa que o Sean disse. Ele disse que eu ia à igreja para agradar a minha mãe. Então, quer dizer que ele só vinha só para agradar a mãe, não tinha identidade. Então, quantas pessoas ou quantos jovens estão assim? Está na igreja porque está a agradar os pais. Porque nós não estamos a falar só para jovens que estão lá fora, que não conhecem Cristo. Você que está aqui dentro, o que você quer? Qual é o sonho que você tem para si? Quem você vai ser amanhã? Isso conta muito. Lembre-se, jovem, que hoje tem vigor, mas o que está a fazer hoje, o futuro vai lhe cobrar amanhã. Então, é importante refletir e refletir sempre com relação àquilo que nós queremos alcançar e muito com relação à nossa identidade, a vossa. Mana Nina, está inspirando. Estou a ver, hoje, eu e a mãe Tiana estamos a mais. Mana Nina devia ser a moderadora, porque tem realmente
muito que inspirar. Aliás, Mananina já é uma inspiração para muitos de nós, até para nós cotas. É isso mesmo! Indeed, brethren, young people who inspire other young people. We have our special guests, young people that will for sure share their life experience. Nowadays, there are various challenges that the youth faces in society. They are exposed to many situations or frustrations along their lifetime. It is the role of the parents or guardians to teach and instruct, direct the paths of the youth to be able to face the challenges of life. With all the toxicity of the society today, the youth should keep the posture as Christians with the identity of Christ. The world will always criticize what is different. Therefore, protect the identity of Christ within you and stand out. Sister Daisy began our conversation. She tells us that as a young Christian woman, at an early age, she decided to live the life for Christ, being an example, a reference without negotiating her values to fit in. Brother Moises also converted at a young age. He had quite a lot of challenges, and with time, he aligned with himself with the purpose and the will of God in his life. Sister Rosina tells us that before she got converted, she had troubles with finding herself, her own identity, but by the grace of God, she is here today to testify His goodness in her life. Brother Sean tells us that his mother was the one who actually forced him to come to church, but with time, he found his way and he is now focused in his walk with the Lord. Muito obrigada. Eu estava aqui a bisbilhotar as redes sociais. Há sempre alguma coisa para me fazer rir. Estas expressões destas que pipocam sempre. Ih, ouve. Ih, Catarina, Mananina é inspiração. Ih, está a ver, Mananina, não sou eu a dizer isso. Manatina, é contigo. Oui, merci. Bon, nous avons ici reçu des jeunes qui inspirent les autres jeunes parce qu'ils sont en train de raconter son histoire et ses expériences et aussi de partager ce qu'ils pensent qui peuvent, oui, changer les vies des autres jeunes. Donc, nous avons entendu ici à conseiller, oui, les parents à changer et à améliorer, à partager avec ses fils et à enseigner ses fils pour que demain, ils puissent avoir une chose à faire et aussi avoir la détermination de faire une autre chose, être inspiré et avoir l'intérêt de choisir bon. Nous avons aussi entendu que les jeunes doivent connaître son identité et la protéger pour que demain ils puissent, oui, servir d'inspiration aux autres. Bon, nous avons entendu notre sœur Daisy, qu'elle est chrétienne. Elle a choisi de suivre la vie chrétienne et aujourd'hui, avec les principes et valeurs respectées, avec ce 25 ans. Nous avons aussi entendu notre frère Moïse. Il vit, oui, dans une vie de défis, de foi, de détermination aussi et d'espoir. Donc, après avoir vécu une vie différente et difficile au passé, il est ferme aujourd'hui en faisant bon choix et vivre les commandements de Dieu. Notre sœur Rosina, elle a vécu au passé des problèmes d'identité. Mais aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, elle a trouvé l'espoir et elle a devenu une personne merveilleuse en Christ. Et finalement, notre frère Sean, il nous a rencontré qu'il a été transformé après avoir vécu une vie ou une expérience difficile et actuellement, il est concentré dans de bons choix et déterminé avec des objectifs bons et clairs. Merci. Muito obrigada. Bom, fizemos o primeiro bloco, né? Vamos dar continuidade. Não esfriem. Hoje até vou pedir à produção aí. Gostaríamos de não ter intervalo. Somos muitos. E se tivermos intervalo vai quebrar um bocado assim. Está a ouvir, né? O calor da nossa conversa. Me desculpem, mas acho que vai valer a pena não fazermos uma pausa. Depois metam qualquer coisa no final do programa, senão vou roubar mais 30 minutos à frente.
Está bem? Concordam? Já concordaram? Isso mesmo. Dando continuidade, nós percebemos na primeira parte que estamos aqui com 4 jovens, cada um com uma história, e uma história de verdade. Vou-vos deixar à vontade. Moisés, vou começar por ti. Tu estás aí na ponta, amém. Não sei nada de ti, nem te conheço. Atenção aí em casa. Não me perguntem, mas a vossa Susana, porquê esses? Amanhã serás tu aqui neste lugar. Portanto, aquilo que dizemos sempre. E hoje, bonito. Raras vezes temos homens. Jovens inéditos. Amém. Já Jovens viram, não é? inéditos. Exatamente. Raras vezes temos homens. Não é por acaso. Portanto, tudo o que acontece nesta casa não é por acaso. Estes são os escolhidos do dia. Por isso mesmo, esperemos deles muito aprendizado. Moisés, percebi, e aquilo que eu dizia, nunca demos palmas assim. E hoje demos para vocês 4, por uma razão simples. A introdução da história da vossa vida foi inspiradora. Só aquilo pouco que vocês falaram. Cada um, no seu meio, fez a diferença. De que forma, Moisés? Imagina um jovem, na escola, pelo que percebi, evangelizou, se calhar sem muitas palavras. Pela maneira. Mas conta lá um bocado disso. Eu também já fui jovem. Eu sei bem, não pensem que eu nasci avó, não. Como é que um jovem, numa sociedade como esta, cheia de preconceitos, principalmente para quem está em Cristo, conseguiste firmar-te e, mais do que isso, ganhar algumas pessoas para se converter? Sim. Primeiro dizer que não foi fácil, né? Não foi fácil. Primeiro porque Jesus Cristo já disse que no mundo tereis aflições. Só que o que mais me agrada é que ele depois frisa que tem de bom ânimo porque eu venci. Então, todo tipo de aflição, dificuldade, já temos a garantia da vitória. Não foi fácil, mas eu consegui inspirar alguns jovens primeiro, porque eu tive decisão. Eu decidi viver essa vida, eu decidi ser o que sou. Decidi viver de acordo com a palavra de Deus. Eu acredito que esse é o primeiro ponto pelo qual nós podemos inspirar outros jovens a viver a vida que nós decidimos viver. A mesma coisa aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que estiveram na Babilônia. Eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Então, a decisão que eles tiveram de não se contaminar foi o ponto central que fez com que a Babilônia reconhecesse que houvesse um Deus vivo. A forma como eles decidiram viver, a forma como eles decidiram se comportar, fez com que os outros reconhecessem a Deus. Então, na minha caminhada, por exemplo, no ensino médio, conforme eu referenciei, eu decidi que, embora o mundo estivesse a andar em contramão, eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Decidi não beber, decidi não me envolver em relações sexuais antes do casamento, decidi não estar em ambientes que vão contaminar a minha fé, a minha essência, aquilo que eu sou. Decidi em todos os momentos ser íntegro, ser honesto, ser uma pessoa que carrega consigo a palavra de Deus. E as pessoas começaram a ver que esse jovem decidiu viver essa vida, não só decidiu, como é constante na sua decisão. Eles perceberam, se ele decidiu e é constante na decisão em que tem, o que pode haver lá que pode nos ajudar? Mas não só isso, eu não só decidi viver a vida de Deus, como no ambiente da escola, eu me dedicava muito e era um dos mais inteligentes da turma. Então, eu usei esse ponto também para atrair pessoas. Não só ser uma pessoa devota na igreja, mas como também ser uma pessoa que tira boas notas e explica às outras pessoas. Porque se eu estivesse numa situação de só ser explicado, eu não teria autoridade de ministrar Cristo para elas. Então, decidi viver a vida de Cristo, decidi ser um bom aluno e, através disso, os meus colegas começaram a entregar as suas vidas a Cristo. Amém. Gostei, portanto, um exemplo em toda... Olha, a Susana, a habilidade da lapela, o microfone estava lá distante. Portanto, usou todas as áreas da vida. Porque muitas vezes pensa-se, é só na igreja. Não. Aliás, aquilo que se disse logo no início aqui, que a maneira como nós vivemos, que nos comportamos, é a melhor forma de evangelizar. Portanto, o Moisés, na escola, como aluno bom, também evangeliza. Porque Cristo não caminha com... Imagina, hoje estava a ler uma historinha naquele meu programinha Parvinho, que é o que eu gosto, dos Amigos de Jesus. Era tempo para tudo nesta terra, Eclesiastes, nananana. Entretanto, a moral era esta. Deus fez tudo neste mundo e permite tempo para tudo. Mas Ele não permite que tu desobedeças o teu professor na sala de aulas.
não permite que durante o culto atendas o telefone. Portanto, forma de usar a Bíblia para mostrar, apesar de haver permissão, nem tudo nos é devido. Moisés usou o facto de ser cristão, conhecer a palavra e usar a escola para convencer os colegas de que não é só Deus abençoa, eu sou capaz e Deus é comigo. Uau! E hoje o que és? Em termos de Académicos, para quem era sim. excelente aluno e através dos estudos conseguiu converter? Não percebi, desculpa, mãe. Através dos estudos, Sim. por seres bom aluno, conseguiste converter teus colegas? Sim, consegui E converter. hoje, em termos académicos, Sim, eu sou licenciado em contabilidade, sou um contabilista bancário. já viu, né? Uau! Parabéns. mãe! Jovem, meio às circunstâncias, às dificuldades e a sociedade contaminada, decidiu não se contaminar e decidiu ser um exemplo na turma, na vida dele, no bairro, no meio em que vivia, inspirou outros jovens. Os jovens quiseram copiar e disseram não, Moisés está assim, 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 e a vida dele, e ele está a andar nas notas, ele está a andar. Então também decidiram mudar de vida. Isto é que é o mais importante. Decisão, meio às circunstâncias. Logo, não há justificação, avó. Não há justificação para não ser diferente. Sabe? Desculpa, talvez Pô, poderia... mas é assim mesmo. Isso, eu estou a gostar. É isso mesmo. Pega o microfone e fala. Rocina. Sim, poderia aproveitar essa deixa da decisão, porque no meu caso, eu tinha crise de identidade, estava rodeada de pessoas que faziam diferentes coisas, diferentes comportamentos, e eu ainda não tinha decidido que comportamento seguir. Todos eles eram maus, e eu me encontrava lá dentro. No meu caso, não foi quem tomou a iniciativa de decidir. Tive que passar por aquele processo todo, de experimentar coisas que talvez não devia experimentar, mas eu passei por aquilo. Mas em algum momento aquilo acaba nos oprimindo, nos faz chegar num canto, nos faz pensar cada um de nós, será que é essa vida que eu quero levar? Será que os meus pais vão se alegrar das coisas que eu faço? Será que depois de um tempo, tudo que estou a fazer agora vai me trazer algum benefício? E nesse momento de reflexão que sempre temos, há uma esperança que surge em nós. Ou então o Espírito Santo acaba trabalhando em nós nesse sentido, que encontra um espaço onde ele vai começar a trabalhar e nos colocar no lugar que realmente nós precisamos. Como eu disse, eu passava por crise de identidade. Para eu passar ou então sair dessa fase, eu tive que ser afastada. Eu costumo dizer a mim mesma, eu podia ter me convertido na minha cidade natal. Eu sou de Xaixai, natural de Xaixai. Mas Deus permitiu que a minha conversão fosse cá em Maputo, porque eu não conhecia ninguém cá. Era como se estivesse a escrever a minha história. Não tinha amigos, não tinha quem pudesse me influenciar, ainda que positivamente, talvez negativamente. Mas meu primeiro contato com as pessoas de cá foi mesmo de pessoas da igreja. Então significa que se eu estivesse numa situação de não saber o que fazer, se as primeiras pessoas que eu tive contato com elas me levaram à igreja, então o mais provável era que eu seguisse aquele caminho. Então nesse processo todo é quando começa a minha conversão. Deus precisou me tirar de onde o meu ciclo me influenciava a fazer coisas negativas, me colocar em um lugar onde eu pudesse ter a capacidade de tomar decisões por conta própria e a partir daí começar a desenvolver coisas que vão me ajudar a crescer. Uau! E cresceste? Não importa Muito. a idade, cresceste. Cresceu. Deise, buscando a tua primeira ou a segunda intervenção, não negociar valores. Gostaríamos, para quem está em casa, nem toda a gente tem o mesmo nível de percepção. Mas aquela menina toda, não sei o que, disse negociar valores. O que é negociar valores? O que é que fizeste que tu te apercebeste de que não vou ceder? Eu sou Deise, filha do apóstolo Lourenço Luís Paulo, crente da Divina Esperança. Isto comigo, não. Nem que eu tenha que perder amizades, nem que as pessoas tenham que se afastar de mim, nem que eu tenha que mudar, sei lá, da minha zona de conforto. Conta-nos lá um bocado. O que é que queres dizer com não negociar valores? Obrigada, Susana. Não negociar valores, mas primeiramente
definir valores através da palavra de Deus, que haverão de definir a minha vida. A melhor forma do jovem definir os seus valores é olhando para a palavra de Deus, porque lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, lá vamos encontrar princípios que Deus espera que nós observemos e cumpramos esses princípios. Então, primeira coisa foi receber o amor de Deus, perceber que eu sou especial para Deus. Então, o meu valor torna-se negociável porque existe alguém que me ama, que deu a sua vida por mim, que me fez valorosa, que é Jesus Cristo. O primeiro passo é esse, reconhecer o quão eu sou especial para Deus, o quão eu sou preciosa para Deus. E a partir daí, buscar saber o que um precioso de Deus faz. Lendo a palavra de Deus, vou descobrir como é que um precioso vive. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele se santifica, ele busca ter uma intimidade com Deus. Então, o que aquela pessoa que ainda não descobriu o que é tão especial para Deus vai fazer? Vai agir contrariamente à palavra de Deus e sempre vai nos tentar a contrariarmos os nossos valores, os princípios da palavra, para observar os valores que a pessoa acredita que sejam os corretos. Então, não negociar o valor é não ceder para fazer aquilo que a palavra de Deus não recomenda. Ou seja, é decidir manter-se em santificação, mesmo em oportunidades que nós temos de pecar. Porque como jovens, nós estamos no mundo, convivemos com pessoas que não são cristãs, estudamos com pessoas que não são cristãs, trabalhamos com pessoas que não são cristãs. A nossa própria família, eu referenciei no início, que eu não venho de uma família cristã. Não cresci com o hábito de ir à igreja. E só deixando um parênteses. O Moisés falou que, através da vida dele, colegas dele converteram-se e buscaram a Deus. Tem um testemunho muito interessante que também acho minha história inspiradora. É que a minha mãe e os meus primos e a minha família, grande parte da minha família, começou a buscar a Deus através da minha vida. Isso para dizer que quando nós conhecemos os nossos valores, quando nós nos deixamos nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, Ele faz com que não só vivamos para nós, mas a nossa vida ministre para as outras pessoas e seja um testemunho. Então, basicamente, para o jovem que está em casa que pode se perguntar, o que é não negociar o meu valor? Não negociar o seu valor é não ceder à pressão do mundo. Não negociar o seu valor é não ceder às tentações que o inimigo oferece, que os outros jovens oferecem, oportunidades ou coisas que vão fazer ferir a palavra de Deus, ferir o Espírito Santo. Então, quando você descobre o seu valor em Deus, o quão você é precioso, o quão você é valoroso para Jesus, você vai começar a olhar para si como Jesus te olha. E não aceitar com que alguém venha impor ou o conduzir a fazer aquilo que Jesus não o diz. Basicamente é isso. Basicamente. Oh, Deus. Gostei desse Muito básico. Mas foi um basicamente. Menina, parabéns. Amém. Não sei se quem está em casa realmente para aprender não aprendeu com esta dissertação da Daisy. Eu retive aqui uma coisa. Não fazer o que a palavra de Deus não recomenda. Resumindo. Portanto, quantos de nós, muitas vezes, estas expressões, infelizmente, né? Estamos numa sociedade, não vivemos só no mundo fechado, somos pressionados e cedemos. Sim. E acabamos ferindo o princípio que a Daisy deixou aqui. Não vivamos fora dos princípios de Deus, não nos somos. Já estou a ver aí a ferver. Toma a palavra, é contigo agora. Obrigado pela oportunidade. Uau, interessante, muito belíssima intervenção da Mana Daisy. Algo que vi como chave para preservar os teus valores é saber para onde vais. Quando tens uma ideia muito clara, Pai ensinou no domingo passado que devemos fazer planos e apresentá-los a Deus. Quando tu tens um plano para a tua vida, quando te convidam para beber e beber não agrega valor ao teu plano, é fácil para te negar. Mas se não sabes para onde vais, convidam para beber, vamos. Quando uma moça vem, és bonito, por acaso eu recebo muito disso. Meninas, o Shone não vai vos aceitar de qualquer maneira. Consigo negar. E nego bem mesmo, a saber que sou bonito. Mas nego, porque eu tenho um objetivo e quero alcançar algo. Então, se nós temos metas claras, por exemplo, uma meta pode ser, quero fazer meu primeiro 100 mil.
quero acumular meu primeiro 100 mil. Essa é uma meta clara. Você dá-se um tempo. Quanto tempo eu acho que posso fazer isso? Em um ano. 10, 10, 10 cada mês, se for possível. Quando nós temos metas claras, é fácil dizer não. Mas quando não temos, somos facilmente dirigidos pelas pessoas ao nosso lado. Obrigado. Gostei, és bonita, charmoso, Sónia. Portanto, atenção vocês. Primeiro vim falar comigo, antes de ter com ele. Tenho que avaliar se vocês têm foco. Nem é isso, avó, nem é primeiro falar. Não é primeiro falar. O jovem, se ele não tem metas, se ele não tem foco, ele vai se deixar levar com as situações em que está a viver. Às vezes com a crise em que está a viver. Mas o que eu vejo destes jovens é, meio a essas situações, se eu tenho uma decisão dentro de mim, eu serei diferente. Se eu tenho a decisão dentro de mim, eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E como eu devo fazer? Eu tenho que seguir os princípios bíblicos, tenho que seguir os princípios de Deus. E é possível, jovens. E eu fico triste quando vejo jovens, a avó Susana, a desmoronar. Jovens que porque o outro está a namorar ou porque o outro está fazendo, ele também vai fazendo a mesma coisa. E depois sem foco, não terminou a faculdade, está ali ainda a ir para a faculdade ou está no seu princípio de faculdade, mas já estragou a vida toda. Teve aqui a Mananina dizer, o que tu fazes hoje vai te cobrar amanhã. E começar a vida toda, não importa, se é a bebida, se é a vida sexual, o que seja, fora dos padrões e fora do tempo de Deus, o tempo, a vida vai te cobrar. Será um jovem frustrado, porque vai fazer tudo antes do tempo e fora do tempo. Se começa cedo e começa fora do tempo, porque até pode se casar cedo. O Moisés casou-se cedo, mas ele casou-se cedo cumprindo com os princípios que o apóstolo Paulo disse. E com objetivos que ele tinha. Mas o Moisés estudou, o Moisés formou-se. E está a trabalhar. E decidiu fazer família. E nós vemos jovens, Mananina, avó Susana, que decidem fazer família. E vem estender a mão à igreja ou vem estender a mão lá fora. E não só, mãe Tiana, eu acredito que o maior problema é ter medo de fazer a diferença. Os jovens têm não é medo. Não é medo de ser únicos, Mananina, é mais do que isso. É vergonha. Exatamente. Por causa do que o vizinho vai dizer. O que o amigo vai dizer. A Marineide. O Shone aqui. Foi claro. Ele está no meio, no seio, e diz que não. Exatamente. E as meninas vão até ele e dizem, não quero. E meninas, não vale a pena. Este ano de 2025, nem 2026, e nem 2000, não andem atrás do Shone. Que a mãe Tiana não vai deixar. A Bíblia também já diz, você quer formar família? Trabalha primeiro. Eu vejo muitos jovens que querem formar família e não trabalham. Não trabalham. Não tenha medo, vergonha de fazer a diferença. E não pode ter medo de fazer a diferença. Você é o único. Aceite, porque é um privilégio. Eu gosto de ser única. Exatamente. Única. O teu nome qual é? O teu nome não é igual ao nome da outra pessoa. O ventre aonde você foi gerado não é o mesmo ventre que a Marineide foi gerada. Então, não tenha medo de ser único. Não pode ter medo de fazer a diferença. Essa é a vergonha que nós estamos a passar hoje. Principalmente como cristãos, estamos a negociar os valores e princípios. Porque temos vergonha por causa de um sentimento, a vossa Susana, de vergonha. E tendo a Bíblia, e dizendo, aqui disse o mano Moisés, neste mundo tereis aflições. As aflições estão ali. Jesus não prometeu que não teríamos aflições, mas ele ainda diz mais, se a tentação vier, fuja delas. Fuja. E eles todos, são jovens que estão aqui, eles fugiram. A Racina também tem um testemunho muito bonito. Ela não cresceu no meio cristão, ela cresceu no meio conturbado, cheio de muita confusão. E quando crescemos num lugar com muita confusão, realmente a crise de identidade ali vai se manifestar. Mesmo assim, ela é diferente. Decidiu ser o quê? Decidiu ser diferente. E isto é possível.
E como é possível? Vou só pedir a Deise, agora é o Mano Moisés. Quando esteve a falar de entre várias coisas, falou de algo que realmente para o mundo de hoje devem ter dito, esse aí é um padrego. Preservou-se até ao casamento. Sim. Não é comum nos dias de hoje. E muito menos um jovem. Charmoso como Moisés. Vamos lá ser francos. Temos aqui 2 charmosos e 2 charmosinhas. Imagino aquilo que o senhor diz, as meninas me paqueram. Como é que conseguiste? Eu sei que estás em Deus, mas há vezes que as tentações são muitas. Mostra aos outros que é possível. Já ouvimos da Deise, agora é a tua vez. Como é que conseguiste te guardar? O que é a tua namorada? Espero que ela... Esposa. Na altura era namorada. Na altura, o que a tua namorada dizia? Mas tu estás bem mesmo. Como é que vocês conseguiram isso? Sim. Não foi fácil. É um tema muito sensível. De jovens. Muitos jovens agora têm muita dificuldade em guardar-se. Essa parte de guardar-se é uma questão um pouco muito difícil da parte dos jovens. Dizer que não foi fácil, foi muito difícil esperar no Senhor, né? Essa palavra, a palavra esperar, é uma palavra de origem hebraica, que é tikvah, né? Que deriva de um outro verbo chamado kavah, que significa amarrar-se em alguma coisa. Então, toda pessoa que espera é uma pessoa que está a amarrar-se em algo, ou seja, quando nós dizemos que estamos a esperar, temos que nos amarrar em alguma coisa e não ficar sentados. Daí que quando eu esperava até o casamento, eu me amarrava na oração, me amarrava na palavra de Deus. Amém. O que me fez conseguir ficar todo esse tempo sem realizar alguma atividade sexual. O que me fez ficar todo esse tempo sem me envolver com meninas, porque vinham muitas meninas. Conforme eu disse, eu dava explicação, dava aulas e por vezes não cobrava nada. E as meninas se engraçavam um pouco, mas eu já havia definido os meus objetivos, já havia definido os meus planos, aquilo que eu queria da minha vida. Foi por isso que eu não me associei, não fiz todas essas coisas. E uma coisa muito interessante é que, por causa daquilo que Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que vivem no seu propósito. Eu acreditava uma coisa, que se eu for fiel a Deus, se eu for uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus e quer guardar-se, Deus terá algo muito bom para mim. É por isso que me guardei, eu casei virgem e casei com uma mulher também virgem. E mais uma coisa, eu não precisei de procurar emprego onde eu trabalho. Amém. Eles me ligaram e disseram, temos uma vaga, tens uma entrevista para uma posição de contabilista bancário. Não precisei de procurar, o emprego veio até mim. Amém. E não veio pelo meu esforço, pelo meu mérito, veio por causa da graça. Deuteronômio 28. Amém. Bênçãos lhe alcançaram. Realmente, quando se está em Deus, é isto, né? Sim. A gente recebe aquilo que... A promessa se cumpre. A promessa de Deus, Manarina, se cumpre. Deus nunca vai falhar. Ele não é homem, diz a palavra de Deus. Não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E ele cumpre a promessa. Ele diz que se fizeres, então terás. Então, nós o que estamos a encontrar, nós corremos atrás da bênção, não é para correr atrás. São as bênçãos que vêm a correr para nos... Então, as bênçãos já alcançam. A Deise parece que quer falar. É como na escolinha, né? Levanta o dedinho. Essa escolinha do barulho, à vontade. Amém. Que lindo testemunho de Moisés. Estamos a ser assistidos por muitos jovens e há quem talvez pode ouvir e não acreditar. Muitas vezes, quando, por exemplo, nós partilhamos, ou Moisés, ou jovens que eu conheço, ou eu mesma aqui também, ainda não casei, mas graças a Deus, ainda sou virgem, estou me guardando. Muitas pessoas dizem, não é possível, hoje em dia, como? Mas eu queria dizer uma coisa que a Bíblia diz, é que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Não só no que diz respeito ao guardar-se ou ao santificar-se, guardar o seu corpo na vida sexual, quanto aos pecados como mentir, trapacear, todo tipo de pecado. O jovem ou qualquer cristão não pode conseguir vencer pela sua própria habilidade, tempo na igreja ou esperteza, mas é pela graça de Deus
e pelo auxílio do Espírito Santo. Então você pode estar a assistir e dizer: eu até quero, eu até tentei por um tempinho, mas depois não consegui. É importante crer que o Espírito Santo existe e que o Espírito Santo capacita. É Ele que nos ajuda a mortificarmos os nossos desejos carnais, para que aquilo que é de Deus possa florescer em nós. Então, dizer a você, jovem, desenvolva uma intimidade com o Espírito Santo, desenvolva uma intimidade com Jesus, porque Ele é que vai lhe ajudar a obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus de forma superficial, obedecer uma parte que nos convém e desobedecer aquilo que não nos convém. O normal de um cristão devia ser guardar-se. Não deveria ser algo que devia causar surpresa. Então, o que está a falhar? É porque nós estamos a fazer seleção daquilo que nós queremos obedecer nas Escrituras. Exato. Mas nós temos que obedecer tudo. A Bíblia diz: aquele que me ama, em João 14, guarda os meus mandamentos. Se nós de facto amamos ao Senhor Jesus, nós vamos decidir honrá-lo em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E a parte sexual será mais uma área da nossa vida em que nós queremos honrar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar. Então, dizer a você, jovem, que pode não ter o mesmo testemunho que o meu e de Moisés, começou a praticar atividade sexual muito cedo, envolveu-se nas drogas, na bebedeira e agora quer começar uma nova vida. É possível recomeçar. Jesus, Ele só está à espera que você decida e que você busque, não fique somente em casa ou não tente sozinho. Auxílio do Espírito Santo, mas também busque aconselhamento pastoral, busque frequentar os cultos, busque ter hábitos que vão lhe ajudar a viver essa vida em Cristo. Amém. Uau. Amém! Aleluia. Eu hoje meu estou Deus. realmente ao lado de crianças grandes. Eu estou pasma. Ai, essa mananina está pasma, então já nem sei o que digo. É de eles, é melhor pegar no microfone. Amém. Brethren, the conversation today is indeed very, very interesting with all these young people inspiring all of us. The Bible says that in the world you will have tribulations, but cheer up, I have overcome. These words are what Brother Moises used or uses to guide his life. He decided to live the life of Christ and also inspired his colleagues. He was one of the best students in his class, and because of his behavior, some of his colleagues actually gave their lives to Christ. Today, he is a banking accountant. He has his bachelor's degree. Sister Rosina, on the other hand, had to reach a breaking point in her life after experiencing the desires of the world. Surrounded by wrong friendships, she left her homeland and the transformation of her life began. Youth, do not negotiate your values. Sister Daisy tells us that you must acknowledge that you are precious and special for God. She found in the Word of God the principles and values that rules her life today. She also tells us not to give into the wrong influences of the world. She says that through her path with the Lord, she inspired her mother also to give her lives to Christ. Focus and have a plan for your life. Brother Sean says that as young people, it is important to have clear goals in life, and also when distractions come, you will be able to tell right from wrong. Brethren, do not be ashamed to be unique, to be different. Brother Moises tells us that he kept himself in sanctification until he got married. He said that temptations came, of course, but he held on to the word of God and until he found his bride. Interessante. E vocês aí em casa dizerem, Deus nos deu tudo, né? É para nós comermos no tempo certo. Perceberam? É essa a linguagem dos jovens. Mas essas cotas aí, esses matrecos A palavra aí. de Deus, a vossa Susana, diz: estás neste mundo, mas não sois deste mundo. Amém. Estás neste mundo, mas não sois deste mundo. Isso mesmo. Merci. Frère Moïse, à travers son comportement transformé, il a réussi à inspirer des autres collègues à l'école, dont ils sont devenus chrétiens.
Il a choisi vivre avec la détermination à l'église et aussi au dehors, c'est-à-dire qu'il a le même comportement soit à l'église et même au dehors de l'église. Et aujourd'hui, il est diplômé en comptabilité. Nous avons aussi entendu notre sœur Rosina qui nous a dit, quelles que soient les circonstances dans votre vie, même que vous êtes entouré dans un environnement négatif, il faut toujours choisir bon. Vous avez la chance de choisir bon. Nous avons aussi entendu notre sœur Daisy à nous dire que vous êtes tout spécial et aussi unique dans les yeux de Dieu. Ne vous diminuez pas jusqu'à voir ce que les autres peuvent vous mépriser, ce que les autres veulent que vous faites pour le plaire, simplement pour plaire les autres. Alors, ne négociez pas votre valeur avec les autres et parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Nous avons aussi entendu notre frère Sean à nous dire si nous n'avons pas des objectifs si nous avons des objectifs et nous sommes concentrés dans la vie, nous ne nous laissons pas tomber aux tentations de la vie. Bon, jeunes, faisons des bons choix. Ne négociez pas votre objectif, votre valeur et votre principe. N'ayons pas honte d'être vus comme des personnes différentes, mais ayons l'orgueil d'être concentrés, d'avoir des objectifs dans la vie en respectant votre corps et aussi en s'y formant et en travaillant aussi. Soyons fermes et prions et en faisant confiance au Dieu et aussi parce que dans sa grâce, la promesse de Dieu sera toujours accomplie. L'Esprit Saint nous aide à accomplir les commandements de Dieu et bien sûr que toutes les faiblesses aussi de la chair. Parce que si nous sommes faibles dans la chair, si nous avons l'intimité avec l'Esprit Saint, il va nous aider à accomplir les commandements de Dieu. Merci beaucoup. Muito obrigada. É interessante, nós fizemos um intervalo e já estamos quase na fase final. Já deram conta? Este tema está animado. E como eu sou um bocado enxerida e gosto muito de besbilhotar a vida privada, gostaria de saber dos nossos convidados, sem nenhuma pergunta, o que é que fazem hoje? Como é que estão as vossas vidas? Trabalham? Portanto, já sabemos que em Cristo estamos muito bem encaminhados. Até a Rosina e o Sean, que não se converteram, bebés como a Daisy e o Moisés, já estão alinhados em Deus. É uma benção. Profissionalmente, Moisés é casado. Portanto, trabalha. A Daisy trabalha. A Rosina trabalha. O Sean trabalha. Alguns de vocês são empreendedores. Gostaríamos agora do lado pessoal. De que forma vocês acham que as vossas histórias podem inspirar? Do lado de Deus, já sabemos, até eu me impactar. E se eu não mudar de hoje em diante? Ai, não, desculpa. Hoje vocês ensinaram-nos. Daisy, nós vamos convidá-la para outros momentos. Hoje não, amei mesmo. Quando de jovem para jovem é diferente quando somos nós as grandonas aqui a tentar conquistar realmente. A Daisy e o Moisés, o Sean e a Rosina realmente fizeram um papel muito importante. Agora falem-nos um bocado de vocês como pessoas. Como é que vocês acham que o vosso dia a dia inspira ou pode inspirar outros jovens? Podemos começar pela ordem, já que a Rosina já estava com o microfone na mão. Por favor, filha. Bom, primeiro eu vou começar a dizer que também o trabalho que eu faço é fruto do programa Virtuosa. 2020, recordo-me, na época da pandemia, todos os programas eram transmitidos a partir de casa e a Ebenezer também fazia a transmissão. Recordo nesse dia que as virtuosas puxavam muito as orelhas das jovens nesse dia, que elas precisavam ocupar-se com alguma coisa. E recordo-me, as palavras foram essas: busquem fazer alguma coisa. Mas essas palavras são vagas. Buscar fazer alguma coisa em que sentido? Elas instruíram-nos primeiro a concentrarmos naquilo que nós gostamos de fazer, naquilo que nós temos habilidade em fazer e pegar nessa deixa e procurar colocar em prática profissionalmente. Foi o que eu fiz, eu recordo-me. Não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. A única coisa que eu recordo-me que fixei é que eu devia pensar naquilo que eu gosto de fazer e a partir daí começar a desenhar um projeto para eu poder aplicar. E foi o que aconteceu. Eu, um bocadinho mais jovem, gostava de brincar com tesouras, gostava de fazer arte com as mãos, mas
gostava de fazer arte com as mãos, mas não sabia ao certo o que fazer. Então, foi a partir daí que eu, no dia seguinte, depois foi numa sexta-feira, eu saí, eu despedi minha mãe, eu recordo-me, eu disse, vou às lojas, vou comprar algumas coisas para fazer um buquê. Na altura, eu não tinha dinheiro. Aquele que talvez alguém diria, eu preciso de um financiamento. Não tive nada de financiamento, ninguém chegou e disse, leva tanto dinheiro, vai investir em alguma coisa. Não aconteceu isso comigo. O dinheiro que eu tinha nem chegava a 200 meticais, se não me engano. Então, comprei uma tesoura, comprei papéis, comprei alguns doces, uns chocolates. E com base naquilo eu fiz um buquê. Na minha consciência, aquilo eu podia vender para as pessoas e tudo mais. É aquilo ali? Sim, uma coisa semelhante. Não foi exatamente aquilo, mas foi algo semelhante. Era uma coisa mais feinha que aquilo. Muito feinha, avó. Então, sim, então eu recordo, minha mãe perguntou... E então, conseguiste vender? Ainda estou a chegar. Recordo, minha mãe perguntou, agora já tens cliente? Eu disse, mamãe, não tenho cliente, mas mesmo assim vou fazer. Fiz, depois deixei na cristaleira da sala da minha mãe. Depois disso, um dia passou, 2 dias, levei o mesmo porque eu ofereci a ela, não tinha cliente. Então comemos, só que nesse processo todo, uma sobrinha minha mais velha que eu viu, disse, peço para fazer uma coisa semelhante também para uma prima minha ou uma amiga para lhe oferecer. Foi assim como eu comecei, para dizer que eu não precisei de um financiamento. É bom começar um negócio com financiamento, mas se não tiver, que não seja limitação. Amém. O que você tiver, sempre temos alguma coisa, porque nós sempre temos a mania de dizer não tenho nada, não sei, não tenho nem sequer um metical. E o mais outro detalhe, de todas as coisas que eu fiz, primeiros buquês, depois que passei dos doces, passei a trabalhar mais com flores, com flores naturais. Todos os primeiros trabalhos que eu fiz, eu não tive nenhum lucro, porque eu me predispus a fazer de graça. Qual era a minha intenção? Era poder mostrar que eu faço e usar do mesmo valor da pessoa, porque eu dizia, dê-me o dinheiro para eu comprar o material, então eu depois vou fazer. Então, nesse processo todo, eu fazia. O primeiro trabalho eu não tinha nenhum retorno direto, mas com base naquele trabalho, uma outra pessoa vinha, então eu podia já cobrar aquele segundo trabalho. Por que eu não foi assim nessa altura? Foi assim como eu cresci. Muito bonito. Ela, além de fazer bolos, ela... Mas fala. Sim, meu primeiro buquê foi mesmo para oferecer a alguém. A primeira decoração de carro que eu fiz foi por oferta. Minha irmã casou e disse também vou fazer com o meu próprio dinheiro e com base naquilo já tinha fotos para publicitar. Não era um trabalho uau, mas já chamava a atenção de algumas pessoas que estivessem próximas. Depois com isso, o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. A graça que nós temos aqui em Casa de Prosperidade, também não posso deixar ficar para trás, sempre esteve comigo e me fez os ensinamentos que o Pai tem nos dado, especialmente de negócios. Eu também buscava absorver aquilo tudo que Ele nos ensinava e tentar me conectar a todos, porque o Pai sempre nas ministrações, Ele sempre fala de todas as áreas. O negócio também não ficava atrás. Então eu buscava aplicar aqueles ensinamentos, buscava associar-me a pessoas que fazem coisas grandes para eu também fazer. Não me limitava em ficar com pessoas que não fazem alguma coisa. Já tive a oportunidade também de trabalhar com o Sean num projeto que acho que nem a produção sabia. Fizemos grandes coisas. E nesse processo todo, onde nós compramos as coisas, um jovem uma vez perguntou-me, nós compramos o material no mesmo lugar, mas as pessoas com quem você trabalha são pessoas que têm carros de luxo, são pessoas que... Então eu disse, não entendo porque dentro de mim é a graça de casa. É verdade. Então é de facto uma história inspiradora. Eu admiro quando eu faço a análise de como comecei e como estou agora, não que eu já esteja realizada, mas eu consigo reconhecer que Deus foi muito generoso comigo. Quando estávamos a falar sobre... Desculpa levar um bocadinho de tempo. Não. Quando estavam a falar de jovens envolverem-se em bebedeiras, prostituição, é por falta de alguma coisa para fazer. Quando não tem uma ocupação assim palpável, é fácil virem pensamentos não bons, você acabar achando que se eu me envolver com fulano de X, então as minhas necessidades vão ser supridas. A minha trajetória toda, desde que terminei a faculdade até então, eu não sei o que é alguém me dar dinheiro da parte da minha casa para me sustentar. As necessidades básicas, mas com base nesse negócio que Deus colocou no meu coração, eu sei que foi Deus, eu consigo suprir as necessidades e com base naquilo
poder evitar me expor a coisas que não vão ser boas para o meu crescimento. Então eu sempre dou graças a Deus por isso. A Racina também vende frangos. É sabendo um pouco de tudo, empreendedora. Então, nessa parte de vender os frangos, um ensinamento que também tivemos, que quando você lança uma semente, a semente ela tem que dar frutos. E nesses frutos que tens obtido, pega neles e invista em outras coisas mais. Então, eu fiz isso. Os lucros que eu obtive na parte da decoração, investi num outro negócio. Esse não publicito mais, é uma decisão que eu tomei, ser uma coisa mais restrita. Eu poder dar a pessoas certas, mesmo assim ser uma coisa rentável para mim. E é assim como tenho me sustentado, primeiro, eu poderia dizer, ok, fiz faculdade, terminei, não tive emprego, por acaso até tive oportunidade de trabalhar para algumas pessoas, mas aquele processo todo de trabalhar para as pessoas, eu não era feliz. Primeiro me ocupava 100% do tempo de servir a Deus e também me impossibilitava de desenvolver aquilo que eu realmente queria fazer. Então um dia decidi, não, eu não vou trabalhar para ninguém, vou fazer o meu próprio negócio e com base nisso poder me sustentar. Já uma mini eu. Rosina, não conhecia esse lado, já viste, né? Uau! Pronto, é um pouco isto. Ela é patroa de si própria. Formou-se, atenção, a escola é necessária. Não ponham do lado da escola, ninguém disse aqui, não, muito pelo contrário. Uma pessoa instruída, com escolaridade, logicamente que tem mais possibilidades de vencer profissionalmente do que alguém que vai na graça, na mania, né? Deus vai vai para a Daniel escola. não foi na graça. O pai já disse aqui, não parte caneta. Estudou. Não parte. Até oram para fazer o teste. Imagina, estuda, por favor. Estuda. Portanto, ouvimos aqui uma história bem impressionante e inspiradora. Começou com menos de 200 ou com 200 meticais. E gostei, não precisa de ninguém para lhe sustentar. Agora estou com medo. Se Sean é perseguido. Se Sean é perseguido, agora imagina ali. A partir de hoje, Rosina, tens que andar com guarda-costas. Essa sabe fazer uma cara de chegue para lá, ninguém se aproxima a ela. É verdade. Ela faz uma cara, ninguém se aproxima. Os homens têm medo dela. Também, né? Faz Também, favor. Com essa decisão toda de hein? Não é mesmo para brincadeira. Bem, a Daisy já está com o microfone na mão. Tá. E a espreitar toda hora. Então, por favor, temos menos de... Temos 20 minutos. Apenas. Está bem? A conversa está muito boa. Primeiro, parabenizar a Rosina pela história dela, pelo empreendimento dela. Eu gosto muito quando jovens buscam fazer alguma coisa e é uma forma de inspirar outros jovens. Talvez diria que, como filhos de Deus, nós devemos, algo que eu acredito muito, é um dos princípios, aliás, é uma das coisas que eu acredito muito e acho que eu conduzo a minha vida nisso, é como filhos de Deus temos que ter equilíbrio, porque a palavra de Deus está cheia de princípios e para cada área nós precisamos de aplicar princípios. Se nós queremos prosperar ou desenvolver, nós devemos ir à palavra e ver qual é o princípio que vai me levar a prosperar ou a desenvolver nessa área. Isso se aplica para todas as áreas. Isso também apliquei na minha vida. Fruto da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós semeamos, nós colhemos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então é muito importante nós sermos equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Eu comecei a fazer, fiz o curso de contabilidade e finanças. Sou finalista desse curso, mas algo interessante que aconteceu comigo é que ao longo do curso fui descobrindo que não me identifico com a área. Eu acredito que muitos jovens, adolescentes também estão nesse dilema. Que curso fazer? Ou começam um curso e depois frustram-se porque não identificam-se com aquilo, que depois acaba resultando em profissionais não satisfeitos e que prestam um serviço péssimo. Por quê? Porque não está a fazer aquilo que gosta, que ama e que tem habilidade. Então, eu fiz esse curso, ao longo do curso fui percebendo que não me identifico, mas também sempre tive um sonho, o meu sonho sempre foi de ser uma grande empresária e ser independente. Ao longo do tempo eu comecei a ficar, o que eu posso fazer? Eu estou a estudar sim, mas eu gostaria de fazer alguma coisa que também... Para nós estamos naquela condição de sempre estar a pedir dinheiro, papá, penso aquilo, é muito desconfortável. Então, fui vendo na internet, vi empresas que
trabalham com serviços de personalização de artigos gráficos. Eu disse, por que não fazer esse negócio? Mas, como a Rosina disse, eu não tinha nenhum financiamento. Eu pensei, o que eu faço? Eu disse, vou me levantar, vou ter com os donos das empresas. Eu vou dizer que eu quero revender os vossos serviços e produtos. A quanto é que vocês podem me dar? Então comecei a fazer essa pesquisa, várias empresas, chegava, peço falar com o responsável da empresa e chegava lá, apresentava a minha proposta. Então eles me davam os preços, as cotações e abri a minha marca, a Donai Service. Registrei a minha empresa, não registrei no início, mas fui estudando o mercado e fui trabalhando muito tempo sendo revendedora. O que eu fazia? Buscava os artigos, gráfica, personalização de artigos, chávenas e muitas outras coisas e acrescentava o meu preço. Então, fui desenvolvendo a minha marca até o nível de começar a produzir por mim mesma. Isso também estando a estudar. Então, esse negócio, a Donai Service, é um negócio o qual eu me orgulho muito, que o nome já diz, Adonai, é o Senhor em primeiro. Amém. Então, foi um desses negócios que eu abri. Mas, ao longo disso, fui desenvolvendo uma outra paixão. Eu sou muito apaixonada por marketing digital e social media. Por acaso, trabalho nisso, servindo nessa área da mídia, mas também, ao longo do tempo, consegui um emprego nessa mesma área, só para verem. Desenvolvi essa habilidade, essa paixão, gostei, embora não tendo uma profissão, uma formação profissional. Exatamente, uma formação na área. Sim. Comecei a estudar através da internet. Eu quero dizer ao jovem, a internet tem muita coisa boa. Exato. Na internet tem muita coisa tóxica, mas não se fala muito da coisa boa que existe na internet. Nós podemos aprender por meio da internet, nós podemos desenvolver habilidades terríveis por meio da internet. Então foi por meio da internet que comecei a estudar a minha área e a desenvolver muita habilidade na área de social media e vi uma vez, estando aí a pesquisar, a estudar, a fazer o meu negócio, vi uma oportunidade de emprego. Eu disse, eu tenho potencial para ocupar essa vaga. Não tenho formação, mas tenho conhecimento suficiente. Então fui para lá, eu disse, eu chamo-me Daisy, eu tenho habilidade de social media, já trabalhei com algumas empresas na área e gostaram de mim por acaso. Tinham pessoas que tinham formação na área de comunicação e marketing no dia. Eu fui perguntando, o que tu fizeste? Marketing, comunicação. Eu disse, estou bem distante, mas o meu Deus vai operar. E porque eu tenho conhecimento da área. Então mostrei meus trabalhos, porque pela graça de Deus consegui prestar esse serviço para algumas empresas. Então depois de alguns meses eles me chamaram, estou a trabalhar lá há 2 anos, a conciliar com o meu negócio como social media, uma área diferente da minha formação, mas que desenvolvi através de estudos, através da internet. Estou a partilhar para dizer o que é o jovem. Há muito jovem que está frustrado porque o pai teve o sonho de ser engenheiro, se frustrou e mandou o filho para ir fazer engenharia. Não está a entender nada de medicina, de psicologia, não se identifica com aquilo que está a fazer, está numa condição de frustração. Eu te digo, jovem, não desista. Busca a inspiração do Espírito Santo. Se você já está no meio do percurso, termina. Isso vai servir como um aprendizado. A contabilidade de finanças vou aplicar nas minhas empresas. Sim. O conhecimento será útil. Gostei. O marketing digital também vou aplicar. E também é uma coisa que sirvo ao Senhor através disso, sendo social media na igreja onde eu congrego, sendo social media fazendo esse serviço para dizer o quê? Uma habilidade que Deus usou está a abençoar a minha vida tremendamente, mas não nasceu da minha formação. Então não há motivo, jovem. Rosina já deu o seu testemunho, ela não tinha financiamento, conseguiu. Eu também estou aqui a partilhar, embora estando a fazer uma formação acadêmica, licenciando numa área, consegui ter outras oportunidades. O nosso Deus é um Deus poderoso, mas nós temos que dar o primeiro passo. Temos que equilibrar oração, jejum, meditação, santificação, mas ser a luz do mundo através de uma atividade. Imagina se você está sempre a pedir. Vão perguntar, afinal, o seu Deus que sempre pede a mim, que eu que não sou cristão. Então, isso às vezes, é por isso que eu digo que o equilíbrio é muito importante, jovem. Nós temos que ser agressivos naquilo que nós acreditamos, e isso significa glorificar o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Então, jovem, meu Deus, mais um guarda-costas. Mulher bem resolvida. Ai de vocês desocupados. Não vão conseguir, porque é muito bem resolvida. Mas estão a ver, são meninas, desculpem, são meninas. São meninas.
focadas e sabem o que querem. O que é que você está à espera? Resmungando. Eu Chorando. não tenho, eu não posso. Bom, Eu quero casar, Moisés, eu não sei o que querem contigo. casar. Casamento. Puxei Organiza-te casamento. primeiro, o casamento é serviço. Eu disse. Desculpa. Disse, não é serviço, não é serviço, avó. Perceberam, né? Pronto. Moisés, a tua experiência profissional. Certo. O que as virtuosas tiveram que falar são coisas muito profundas. Eu acredito também num ponto em que a Deise referenciou sobre o equilíbrio. Desde quando eu me converti, eu acreditava que eu devo saber estabelecer o equilíbrio entre a área profissional e a vida espiritual. Que Deus não me chama só a orar, Deus não me chama só a estar na igreja, Deus não me chama só a servir, mas também Ele quer impactar o mundo através dessa área. Se formos a ver a história de Daniel, né? Acho que eu estou na unção de Daniel. Está. E é muito importante. Sim. Se formos a ver a história deles, eles foram levados cativos, né, para a Babilônia. E lá a Bíblia diz algo interessante, que eles aprenderam a linguagem dos caldeus. Eles não eram de lá, mas eles aprenderam aquela tipologia de linguagem. E a Bíblia Sagrada diz que eles se acharam sábios 10 vezes mais que os próprios caldeus. E o que acontece? Daniel era alguém que era do povo de Israel, mas mesmo assim ele conseguiu destacar-se numa terra estranha. E não só, ele era um profeta, significa dizer que nós podemos ser profetas no nosso lugar de trabalho. É verdade. Então, é nessa mentalidade que eu fazia o quê? Me dedicava tanto à igreja, assim como no local de trabalho. Eu busco ser o quê? Ser uma referência no lugar de trabalho. Amém. Fazer as coisas com zelo, fazer as coisas com dedicação. A Bíblia diz que José, não faz referência se José estudou ou não, mas a Bíblia diz que na casa de Potifar as coisas prosperavam por causa do trabalho que José fazia. Exato. Mas José não fazia aquilo de forma leviana ou de forma preguiçosa. Ele colocava todo o esforço, toda a dedicação, toda a entrega, e por causa disso Deus abençoava. Amém. Uma das primeiras leis que Deus estabeleceu em Gênesis é que o homem devia cultivar a terra. Então Deus é a favor do trabalho. E Deus está à espera com que nós trabalhemos para que Ele possa abençoar o trabalho das nossas mãos. E é nessa perspectiva que em tudo quanto eu faço, a minha intenção é dedicar-me, entregar o máximo que eu puder. Porque aonde é o meu limite, começa a manifestação do poder de Deus. E podemos ser levados a níveis e dimensões muito altas, porque nós nos esforçamos, mas também existe a graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso é o que eu vejo, e é muito importante, jovens. Deus, para trabalhar em nós precisamos fazer alguma coisa. Temos vários exemplos no Novo Testamento. Jesus, quando ia fazer milagres ou curar, ele sempre perguntava: o que é que tu queres? Quando foi para a multiplicação do pão, ele podia alimentar, mas ele disse: o que é que vocês têm? Então precisamos de ter algo para Deus complementar. Sem isso não vamos. Jovens, vamos ser diferentes. Eu já estou a incluir os jovens. Nós jovens somos diferentes, tão diferentes que vou dizer ao mano Sean para nos dizer, para além desse Sean que entornou o copo em frente aos amigos, quase que foi corrido da festa. Eu disse: eu vou fazer o certo, vou fazer a diferença. Quem é o Sean? Uau, que intervenções bombásticas daqui das virtuosas, do virtuoso. Muito parabéns. Eu comecei uma startup na área da informática, a Stock Pro, que é um sistema de gestão para estabelecimentos comerciais. Então, sim, é software. Embora a mana Daisy deixou um princípio, ou falou de algo que é muito importante, que é para tudo que fazemos existe um princípio. Pai ensina sobre dar. Eu não acreditava nesse princípio. Logicamente, estás a tirar para receber. Como é que tirar depois leva a receber? Então, eu fiquei tipo, poxa, ok, eu vou estar aqui, mas o dar não me entra bem. Deus me mostrou que, Senhor, existem princípios. Você acredita, não acredita, existem princípios. O princípio está lá. Exatamente. Então, eu lembro que vi ao atendimento uma vez e o vovô não orou por mim.
ele só perguntou uma coisa: você dá dízimo? E eu fiquei envergonhado. Tinha umas irmãs ali à volta. O charmoso. Eu sabia que eu não dava. A partir daquele dia comecei a me dedicar a dar. O pouco que eu tinha, eu me dedicava a dar. E é fácil dar quando tens pouco. Se é aquele 200, você não vai tirar 20 e dar. Você dá aquele 200 que tem. Se é o 500, dá os 500. Mas quando é 100 mil já é complicado. Então aprendemos a dar com o pouco que temos. Passaram algumas imagens, nós ficamos muito tempo sem clientes. Mas quando aprendi a dar, começamos a ter clientes, como se vê aí. O Stock Pro está a ser instalado numa farmácia e é outra. Deus começou a abrir portas não só para o nosso software, mas também consegui um emprego. E Deus tem abençoado tremendamente. Eu lembro que ano passado eu perdi o emprego. Disseram, não, você fez sei lá o quê, umas acusações. Perdi o emprego e estou a sair da empresa, encontro a sócia maioritária da empresa. Pergunta, como é que correu a reunião? Perdi emprego. Como assim você perdeu emprego? Não estavas na lista? Sabe o quê? Dá-me teu número e manda o teu CV. E assim fiz. Eu sem acreditar o que ia acontecer. Fui depois empregado na headquarters, na central da empresa. Jesus. Esse é Deus que eu conheço. Esse é ele. Amém. Manda o choro. Continua, não, continua. Mas eu continuo a marchar. Amém. Obrigado. Isso para dizer que o dar é verdadeiro. É um princípio verdadeiro. Até hoje me dói, mas busco obedecer. Gostei dessa. Também se não tivesse. Não seria. Mas há uma coisa muito interessante, Mano Shone, que não estás a falar. Quando a tua formação, depois de graduar, foste para ali para frente e foi nem sempre o pai chama, mas o pai chamou e foi falando com cada um. E deu-te uma promessa. Aliás, fez-te um desafio. Sim, desafio. Acredito que a partir daquele dia o Shone começou a fazer alguma coisa. Exato. O pai disse, faça alguma coisa. Então ele foi impactado naquele dia, ou desafiado a fazer alguma coisa. E hoje o irmão Shone está aí a prosperar pela graça de Deus. Olha, as meninas já ainda hão de vir. Se prepara. Não, já não hão de vir. Se prepara. Não, já não hão de vir. Então, elas já hão de vir. Ele promoveu-se, só que ele já mostrou que é um jovem persistente e muito focado, principalmente equilibrado, como esteve a dizer, Deise. Vocês estão de parabéns. Até me inspiraram. É verdade. Então, está a ser um programa muito bom. Tomara que você esteja aí a se inspirar com a história dos jovens aqui. Não é impossível. É possível, sim. Como estamos aqui com depoimentos de vida profissional, há uma irmã nossa, também muito querida, que mandou um vídeo. E a Sheila está aí a dizer, por favor. É por ser jovem, Suzana. Vamos passar? É por ser jovem. Vamos passar. Não. Então, não? Fica para outro. Próxima semana temos um tema muito bonito. O vídeo é relativamente longo. Portanto, mas mesmo assim, Lúcia, mandaste um vídeo para nós no privado. Vou dizer, muito obrigada, te amamos bastante. O teu vídeo vai passar num próximo programa que vai ser, já penso eu, próxima semana. Alguém já estaria a dizer, já começaram essas falam e só temos 10 minutos. Enfim, está bem, já que estás com o microfone na mão, é contigo. The life of each and every single of these young people are indeed very inspiring. In 2020, while Sister Rosina was watching the program The Virtuous, whereby the hostesses urged the youth to do something, she always enjoyed doing things of arts and crafts, and she began her small business doing bouquets and flower arrangements. With only 200 meticais, and in time her business flourished by applying the teachings about business that come from the altar of God. When you sow, you will surely reap. Sister Daisy began her course, but along the line she wasn't happy with it, so she decided to do something for herself.
to become independent. She began to work in sales, selling other companies' products, but with time, she started doing things on her own. She used the internet to develop her skills in social media marketing, and after a while, she was hired by a company and is now doing something that she loves. Brother Moises says that it is important as a Christian to be diligent in your business and in your workplace, for the grace of God will surely work for your life. Our father in the Lord, Apostle Lorenzo, teaches about the importance of giving. Brother Sean didn't believe in this principle, but the voice of God echoed and he started to apply this principle. He has a startup creating softwares and his business is successful. Muito obrigada. É interessante que quando a Deise estava a falar, eu estava tão atenta que esqueci-me de fazer algumas perguntas em relação à Adonai Service. Na fase final, quando pegares o microfone, gostaria que falasses um bocadinho. Vamos ter uns 5 minutinhos, mas divididos um minuto para cada um. Então, explora e faz o marketing da Adonai Service. Oui, nous avons eu une question. Comment votre travail et votre vie peut inspirer les autres? Notre sœur Osina, en 2020, à travers l'une des missions, La Vertueuse, dont elle a reçu, elle a appris, elle a reçu des conseils, elle a pris, oui, la décision de commencer à travailler dans un domaine de décoration. Elle a commencé à faire des bouquets à partir de 200 000 méticales, simplement, et elle a arrivé aujourd'hui à être une bonne décoratrice. Elle fait aussi des bouquets, elle fait aussi des décorations, des voitures pour le mariage, et aussi elle fait des gâteaux. Nous avons aussi entendu notre sœur Daisy, où elle est étudiante en comptabilité et finance, mais quand même, elle a décidé de faire oui, la personnalisation de quelques articles et a commencé à vendre. Aujourd'hui, devenue sa marque Adonai. Bon, nous avons aussi entendu qu'elle travaille actuellement dans une entreprise avec les réseaux sociaux et elle est passionnée dans son travail. Notre frère Moïse, il nous dit qu'il faut avoir la capacité d'avoir un équilibre entre servir à Dieu et travailler. Il devient toujours, comme chrétien, il devient toujours un bon fonctionnaire. Et finalement, notre frère Sean, il nous dit qu'il a commencé à travailler dans son projet après avoir le conseil de notre Père spirituel. Il a ouvert, oui, son entreprise dans le domaine d'informatique et par la grâce de Dieu et sa foi aussi. Aujourd'hui, le travail marche très bien. Merci. Muito obrigada. Só nos restam quantos minutinhos? 10. Enfim, ainda que fossem 10, no meu relógio só são 7. Então vamos saber gerir estes 7 minutos com considerações finais. A intenção realmente é que, bom, com o que vocês forem falar, é mesmo para carimbar o muito e o bonito que já foi dito. Mano Moisés, o privilégio estás aí na ponta. Por favor. Sim, agradecer, né? E uma das coisas que eu gostaria de deixar ficar é que todo jovem deve viver uma vida com propósito. Seguir a Deus, uma das coisas que nos faz com que sigamos a Deus e consigamos cumprir os princípios de Deus é estar focado e acreditar que nós temos um propósito a realizar diante de Deus. Se nós formos a ver, no céu existem várias estrelas e cada estrela tem o seu devido brilho. E a Bíblia nos mostra que Deus conhece a cada estrela pelo nome. Isso significa dizer que se Deus conhece as estrelas pelo nome, quanto mais a nós, que Ele que nos formou, Ele que nos criou. E se Ele nos formou, nos criou para um propósito, para viver algo diferente dos demais. Então, a minha dica para os jovens é que nós devemos viver com essa consciência de que nós nascemos com um propósito e que Deus quer nos usar, independentemente da esfera. Pode nos usar na igreja, pode nos usar no lugar de trabalho, na escola, em qualquer lugar. Nós só precisamos dar espaço e liberdade ao Espírito de Deus para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. Uau! Muito obrigada. Se tivéssemos plateia, hoje eram só palmas, palmas. Mas os céus estão certamente rejubilando. Mana Daisy, é contigo. Primeiro agradecer às virtuosas pela oportunidade de poder estar aqui e partilhar um pouco da minha história, dizer assim, jovem,
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a esperança para a sua vida e a solução. Não importa o desafio que você esteja a passar na sua vida emocional, sentimental, financeira, Jesus é o caminho. Creia, confie e que Deus vai lhe capacitar a vencer todos os desafios que você está a enfrentar. Não perca as esperanças, continue buscando ao Senhor, porque só Ele é que vai trazer a verdadeira luz e lhe fortalecer em todos os momentos da sua vida. Assim como Moisés disse, eu quero reiterar que você nasceu para um propósito. E acredito que estou a ser vista por jovens de todo o mundo. Então, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Vamos mostrar essa luz, não vamos esconder essa luz. Existem muitos influenciadores digitais que influenciam para as coisas do mundo. Por que não você ser um influenciador do reino? Por que não você ser um influenciador de Jesus onde você está? Então não tenha medo de ser uma bênção, não tenha medo de ser uma referência, não tenha medo de ser a luz do mundo, não tenha medo de ser um influenciador do reino. Esse é o desafio que eu deixo para todos os jovens cristãos. Seja um influenciador do reino em toda a sua maneira de viver, nas suas plataformas digitais. Permita que o Espírito Santo ministre através da sua vida. E também, só para finalizar, dizer que a Adonai Service está disponível para prestar todo o serviço que tem a ver com artigos personalizados, branding, tudo que tem a ver com personalização da sua marca e também social media. Nós estamos prontos para responder. Obrigada. Eu acho que tínhamos algumas, não quero ser injusta, algumas imagens, não é? Sobre alguns artigos teus. Sheila, já que não podemos bater palmas, pelo menos mostrarmos alguma coisa que a Deise faz na Adonai Service. Bom, enquanto a Rosina vai falando, como considerações finais, as imagens vamos da preparar Deise. as imagens da Deise, por favor. Então, eu tenho uma frase que escrevi na minha Bíblia, para que nem eu mesma me esqueça. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não o que o mundo diz, não aquilo que eu vivi, não aquilo que eu até penso que quero ser. Então, o meu conselho para o jovem é, primeiro, busque alinhar-se a Deus, busque basear a sua vida a Deus. Não se limite, não busque dificuldades, não busque justificações para não fazer aquilo que Deus te orienta a fazer. Só que hoje não foi fácil, não é fácil, mas eu busco aplicar a todos os ensinamentos que tem nos dado. A criação da minha empresa sobre excelente é sim por inspiração divina. Eu acredito que mesmo você em casa pode criar a sua empresa, pode criar o seu autoemprego sem ainda esperar alguém te empregar. Tome uma iniciativa e a partir daí as pessoas vão te olhar, vão te localizar e vão te fazer chegar onde realmente precisa chegar. Gostei. Não me peçam emprego. Criem vossos empregos. Mano Shone, é contigo. Obrigado pela oportunidade de cá estar. Caro jovem, tenha um plano para a sua vida. Se não tiveres um plano, o mundo vai te dar um. Aprenda a fazer escolhas que te levam para onde queres estar na vida. E por último, baixe o Stock Pro em www.stockpro. É o que mesmo? Stock Pro. Sim. Entendi. Baixe o Stock Pro POS em www.stockpropos.com e beneficie do nosso uso grátis de 15 dias só para ti e para baixar hoje. Obrigado. Uau! Vamos pagar. Ai. Daqui a pouco vou começar a fazer promoção da minha também, estão a ver, né? Mãe Tiana, mesmo para fecharmos. Mesmo para fechar, eu tenho uma palavra para o jovem muito positiva. Jovem, tu és capaz. Tome decisões certas, evite associações erradas, tenha princípio e valores. Seja um jovem equilibrado e dizer: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mananina. Uau, eu estou muito impactada. Parabéns para vocês mais uma vez. Muito obrigada pela vossa presença, por terem aceito o convite. Dizer jovem não é impossível e não é tarde. Venha conhecer esse Deus porque Ele é tão bom. Eu sei que é difícil, mas você pode conseguir. Você é valoroso e é vitorioso. Tenha isso na sua mente. Está difícil, mas eu sou vitorioso e vou alcançar a vitória. Então venha a Cristo,
não é tarde, Ele está de braços abertos para te receber e mudar a sua história. Até o próximo programa. Então, faço a minha despedida realmente dizendo a todos os jovens, inspirem-se na história destes jovens convidados para hoje. Não foram convidados a dedo, não. Foram convidados porque Deus assim o quis. Você pode ser o próximo convidado. As histórias foram impactantes, até eu, a avó Susana, me senti jovem em algum momento, né? Esqueci-me que era uma sessentona, já estava, uau! Mas é isso que nós queremos que aconteça convosco também. A partir de hoje, mudem o rumo das vossas vidas. Encontrem a vossa identidade e, claro, aquilo que a Rosina diz. Qual foi a frase que puseste na tua Bíblia? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Fechando, vos amo muito, vocês sabem disso. Saudades até daqui a 15 dias. Estaremos de volta para mais um programa A Virtuosa. Fiquem com Deus. Nós vos amamos bastante. Até já.